Nós estamos aqui falando dos impactos do coronavírus na vida das pessoas. Estou acenando para o Ciro aí. Eu estava vendo aqui, Adolfo, estava fazendo uma pesquisa aqui do mercado, e aí eu peguei os mercados da Ásia, né? E agora todas as bolsas na Ásia estão caindo. Eu só queria dar uma olhadinha no valor das commodities, e aí eu vou olhar o petróleo, mais precisamente o petróleo Brent. Mais cedo havia uma queda de 9%, o petróleo Brent, que é o petróleo, é o valor do mercado internacional. Isso Petróleo, nesse momento, o petróleo está 17 dólares e 20 centavos. E 15 agora. 17. Isso, exatamente. Caramba. Eu estava vendo Olha aqui. aí, ó. O Dezão entrou aí, ó. Ô, Zezão, calma aí que nós já vamos te chamar. Você vai entrar. Aqui é igual coração de mãe. Estava tendo uma queda de 3%, agora tem uma queda de 17 dólares. Nós precisamos falar que nessa crise aí do coronavírus tem impactado o setor também do petróleo. Principalmente porque demanda, né? Com certeza. Explica aí o que está acontecendo com a Rússia e com a Arábia Saudita, antes da gente chamar o José para participar aí da live. Então, a Rússia e a Arábia Saudita é uma rusga sem precedentes, né? Bom, desde quando começou esses efeitos, né, do coronavírus, coisa e tal, a Rússia perdeu aquela demanda toda, né, que ela tinha antes. Com isso, o que ela fez? Vou cortar um pouco da minha produção. E esse corte, né, fez com que, basicamente, caísse o valor do petróleo. Né, o que chamou a atenção lá do nosso amado cartel chamado OPEP. Né? Nosso amado cartel OPEP. Né? Formado pelos países do Oriente Médio, né? A gente precisa deixar claro isso, né? E alguns ali do outro lado também, tem umas Venezuela aí da vida, sabe? Exatamente. Seguro. Ih, rapaz. Estamos atrás da Coreia. Depende, né? Mas, enfim. Então, o que chamou a atenção foi a queda brusca do dólar. Caiu por mais da metade. No final do ano passado, né, ali para setembro, outubro, mais ou menos, você tinha ali o dólar na casa dos 86, o barril na casa dos 86 dólares, né? E logo em setembro já cai de novo para 50 dólares, 55, 60 dólares. Né? O que é o valor normal dele de mercado. Né? Só que estados petrolíferos, como Rússia, Arábia Saudita, né, que são os maiores, né, os maiores países ali, detentores do petróleo, né, obviamente preferem o preço elevado. Né? Tanto que uma das empresas, né, uma das empresas mais, assim, eu acho que ela é a maior empresa nesse ramo de petróleo, é a Aramco, né, que é uma estatal lá da Arábia Saudita, e, assim, só de lucro do ano passado eles tiveram 180 bilhões de dólares de lucro, né, e uma receita ali girando em torno de 3 trilhões de dólares, né, que é o PIB aí do Brasil, mais ou menos, né. Por aí, o PIB do Brasil. Pois é. Ou seja, uma empresa extremamente rica, que detém ali 250, e lá vai cacetada, 1.000 barris estocados. Né? Ou seja, é um monstro. É um monstro. Né? E o que aconteceu? Com essa queda, faz com que esses preços, né, fiquem assim, alarmantes para o mercado, porque você tem o custo de retirar esse petróleo. Obviamente, né, a Rússia tem uma facilidade de retirar petróleo, né, a Arábia Saudita tem uma facilidade de tirar de petróleo. Né, e eles tentaram chegar a um acordo ali para até princípio ali de abril
eles fazerem um corte menor, né? Uhum. Ainda não tem demanda para isso. Então eles decidiram fazer um corte menor. E a Arábia Saudita falou o seguinte, olha, vamos fazer um corte menor, cortando ali, basicamente, a produção em 1 milhão, né? Uhum. E a Rússia falou, não vamos cortar a produção em 1 milhão, não, vamos cortar a produção em meio milhão. 1 milhão é muito para mim. Sim. Bom, simplesmente, Bin Salman, que sentou ao lado do Putin ali na Argentina, cumprimentou, abraçou o Putin, assistiram o jogo de futebol da Copa no mesmo camarote, Uhum. dando mãos, hoje estão de costas viradas, cada um para o seu canto, cada um com a sua estratégia, e tá dessa forma, Uhum. né? Hoje, né, o que acontece? Não foi concluído essa rusga, né, continua, sendo que, olha só, agora já está em 16 dólares e 88 centavos. Exatamente. Né? É uma queda de 12, é o petróleo Brent, que é o valor do petróleo internacional. Agora, uma queda de 12,26 a 16,96 dólares o barril. Para aquela Exatamente. época, né, Adolfo, logo no início, só para fazer um adendo, naquela época ali da morte do Qassem Soleimani, que era o chefe da Guarda Revolucionária iraniana, o barril do petróleo ele saiu da casa dos 50 e foi para quase a casa dos 75 dólares o barril. E agora nós estamos tendo o barril a 16,96%, ou seja, em 3 meses o valor do petróleo simplesmente derreteu. Para nós, consumidores, energia fica mais barata, obviamente. O preço da gasolina, do diesel, do etanol, do álcool, porque não imagine, o etanol e o álcool tem também a participação de gasolina na sua produção. Para o consumidor, top. Para o cara da logística, que trabalha na logística, seja de um grande CD de distribuição, seja ele é o maquinário, seja ele é o caminhão, muito bom. Para a produção de energia, muito ótimo. Agora, para o mercado em si, horroroso. A queda vertiginosa ela é um impacto. Porque, veja bem, eu não quero te interromper muito, é só fazendo um adendo. Nós temos. Isso tudo está englobado dentro do período do coronavírus, tá, gente? Por quê? Você tem uma queda de demanda. Essa disputa que o Adolfo está explicando aí entre Rússia e Arábia Saudita, basicamente é porque a demanda caiu, eles não querem perder o valor, quer dizer, eles não querem perder dinheiro, então, como eles têm uma reserva tão grande, eles produzem mais, mesmo não tendo demanda. Então, quando eles produzem mais, eles conseguem suprir o valor da demanda. Olha que coisa surreal. E é tão surreal porque eles não querem ter prejuízos, então eles aumentam a produção enquanto a demanda cai. Só que esse petróleo vai todo para o estoque. Você está entendendo? Isso aqui é muito engraçado, porque não tem gente para consumir isso, porque o mundo inteiro está parado. O mundo inteiro está parado. Então, se você aumenta a produção de petróleo dos grandes países produtores, as pessoas estão ficando desempregadas, as pessoas estão perdendo poder aquisitivo. Não há consumo para essa produção elevada que eles estão fazendo. Então, não adianta, essa é uma crítica que eu faço aos países produtores, não adianta eles estocarem, porque fica no e se? E quando eles voltarem? Qual vai ser o período da recuperação? Como a gente disse na live anterior, o mundo não será mais o mesmo. As relações entre os países e as empresas não será mais a mesma. Então, essa é a crise que o Adolfo está tentando explicar agora. Desculpa de interromper. Não, eu vou te interromper depois, mas pode continuar falando sobre esse processo da Rússia e da Arábia Saudita. Não, simplesmente é essa a rusga toda. Né? Eu fiz um belo resumão aí para vocês. Bem, o que isso acarreta? Acarreta que teve muita gente falando, eu cansei de ver isso, que isso seria um ego do Putin, que, ó meu Deus, o Putin, ele está com o ego muito inflado, mas não! Vamos lá, Juliano, quem foi a revelação aí ultimamente
da produção de petróleo e exportação? Estados Unidos. Se tornou o maior. Se tornou o maior. Nacional para os Estados Unidos não quer. E exatamente por isso eles não vão cortar a produção em 1 milhão. Meio milhão, ok, show. 1 milhão não. Não existe. Não existe conversação. Né? Bem, então a Rússia, ela toma prejuízo, porque ela tem que vender o petróleo barato, e é um estado petrolífero. Sim. A Arábia Saudita está nem aí, a maior reserva. A maior reserva. Eles não estão nem aí. Exatamente. Agora, vamos falar Brasil. Vamos falar Brasil. O Brasil está muito aí sim. Sabe por quê? Não e o Brasil já é o 9º maior produtor de petróleo do mundo, tá? Hã? O Brasil já é o 9º maior produtor de petróleo do mundo. O Brasil cresceu muito. E assim, 17 dólares. Não cobre o custo. Não cobre. Dentro do Brasil, não. Dentro do Brasil, não. Não cobre. É muito mais. O Brasil... Esse valor, para o Brasil ter alguma coisa... Lucro, tá ali tem. Algum lucro. Ele está ali na casa de 45, 60 dólares. Por quê? Porque é onde você tem lucro, tem margem de lucro. O Brasil não está tendo nada. Né? Sim. E não só o Brasil, os outros países também. Então tem muitos prejuízos. E aí o que isso acarreta? Você tem hoje a Petrobras, né, que é a extratora aqui no Brasil. Ela é um monopólio, né? Ainda. Ela é um monopólio. E aí, o que acontece quando você vê que uma empresa não consegue pagar pelos custos de retirada desse petróleo? As ações, meu filho, ó... Despencam. Não tem jeito. Por quê? Os caras não vão deixar o dinheiro deles aqui, uma vez que eles estão tomando prejuízo. Essa empresa pode sucumbir. Não vou deixar meu dinheiro aqui, tchau. Né? Então, assim, é uma questão extremamente complicada. Né? E veio logo numa época que não deveria ter vindo. Que é justamente agora que está o coronavírus. Porque, bem, nós estamos tendo uma confluência, né? Uma convergência. Não é uma convergência boa, tá? Uma convergência ruim. Nós temos uma queda da demanda mundial causada pelos efeitos da tragédia da saúde mundial, pelo coronavírus, que vem impactando, vem destruindo as economias, vem destruindo os países e vem destruindo as relações bilaterais entre os chefes de Estado, porque cada um toma a decisão que ele acha que lhe é cabível, que ele precisa responder ao seu público interno. E agora nós temos também, que já vem acontecendo há alguns meses, esse problema do petróleo. Nós tivemos lá no início do ano, como eu já tinha falado, aquela ação do governo americano, da morte do santo iraniano, né, do Qassem Soleimani, que fez o barril, o Brent, chegar a quase 70 dólares. Mas automaticamente essa curva ela foi descendo com o passar dos meses, e aí ela foi piorando por duas questões. Primeiro, é a questão do coronavírus, ou seja, houve uma demanda, aquilo ali correu-se o pânico. A China precisa de petróleo, e a China ela enfrenta dificuldades. Então, sem a China consumindo, o preço do petróleo, lei da oferta e da demanda. Segundo ponto, essa decisão que o Adolfo explicou muito bem, da Rússia e da Arábia Saudita. E o terceiro ponto que eu gostaria de complementar é o seguinte, eu estava até falando com o Adolfo em off, hoje, nesses últimos dias, o barril agora está a 16,92, estou acompanhando aqui ao vivo. Se vocês tiverem a curiosidade, é só vocês digitarem no canal investing.com, vocês têm as bolsas da Ásia, da Europa, vocês acompanham ali os índices, as commodities, o câmbio e as criptomoedas. É muito interessante acompanhar esse processo, porque isso reflete diariamente na nossa vida. Eu estava falando com a Adolfo em off mais cedo, que é o seguinte, os Estados Unidos, como ele bem disse antes, se tornaram o maior produtor de petróleo do mundo. Não são a maior reserva, são os maiores produtores de petróleo. E o presidente americano Donald Trump, há uns dias atrás,
logo naquela rusga com o Irã, ele disse uma coisa muito interessante, que os analistas de plantão, principalmente os da Globo News, CNN International, BBC, entre outras, ficaram assim, mas como o presidente americano teve coragem de dizer isso? E ele falou algo que é muito essência americana e é muito real. Os Estados Unidos não precisam mais do Oriente Médio como precisavam nos governos de Reagan, nos governos de Carter, nos governos de Eisenhower. Os Estados Unidos hoje são totalmente diferentes no que diz a energia e a sua própria produção do que eram nas décadas de 60, 70 e 80. Principalmente nos anos 90. Bush, Clinton e Bush filho. Os Estados Unidos são outro no quesito economia, outro no quesito energia. Os Estados Unidos são os maiores produtores de petróleo, como o Adolfo diz, do mundo. E o que está fazendo essa queda? É tudo aquilo que o Adolfo diz, mas o vencimento dos contratos de petróleo, os vencimentos de médio prazo. Porque é o seguinte, eu sou um empresário da área de petróleo, o Adolfo ele é outro empresário. Nós compramos, nós fizemos um acordo, nós fizemos um contrato da área de petróleo. Esses contratos precisam vencer, só que ninguém esperava a queda de demanda, e nem a queda do valor do petróleo, nem a queda do valor da commodity. Só que você precisa honrar, você concorda? Então as pessoas estão honrando esses contratos, os contratos estão vencendo, prejuízos acima de prejuízos, as pessoas estão tomando prejuízos, mas elas precisam honrar o contrato. E vão ser feitos novos contratos, e ninguém sabe sobre esses novos o que vai acontecer com o consumo dessa commodity, que as Gretas Thunbergs do mundo dizem que vocês arrancaram o meu sonho, o petróleo vai acabar. Eu e a Adolfo, a gente ouve isso desde o ensino fundamental, os nossos avós ouviam isso, e o petróleo está aí. Eu vou dizer uma coisa para vocês, vai continuar sendo a principal commodity do mundo por daqui a 10, 20, 30 e 40 anos. Esqueçam essa coisa de que é lindo a energia elétrica, a energia renovável. É muito bonito, isso é verdade. A gente apoia essa iniciativa, só que o petróleo, os sheiks do Oriente Médio ainda continuam dominando a sua locomoção. E vai ser assim agora e nos próximos 20, 30 anos.